E a partir desse momento nós realizamos entrevista com o presidente do Conselho Tutelar aqui de São Miguel do Iguaçu, Moacir Leite, sempre contribuindo com a gente. Mais uma vez, uma honra te receber aqui, Moacir, seja bem-vindo. Bom dia, David. Muito obrigado. A honra Aliás, perdão, aproxima por favor esse microfone aqui, por gentileza. Agora sim. Só direciona ele um pouquinho aí, Moacir. Isso. Agora melhorou. Vamos lá. Então, a honra é toda nossa, né? Bom dia, David. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecemos aí pelo espaço. Moacir, chegamos de fato ao último dia do mês de maio. Vocês estiveram bem presentes em diversas atividades relacionadas a esse maio que é muito importante. Falamos daquele evento lá no CTG, onde tivemos a presença do promotor, tivemos palestra, o envolvimento da comunidade. Na tua avaliação, esse mês ficou dentro do que você esperava ou não? Sim, sem dúvida. Foi uma excelente campanha, né? Inclusive, quero parabenizar publicamente aqui, citar o nome de duas pessoas e falando elas, eu direciono a todas as equipes, né, dos equipamentos, que é a Angélica, que é a coordenadora do CREAS, e a Vanessa, que é a coordenadora da rede. Foi um trabalho excepcional, né? Toda a dedicação, a escolha, né, de contratar, de trazer o Instituto Inocência de Matelândia, que fez um trabalho excelente, você viu aquele dia lá. Verdade. A capacitação dos profissionais, e na sequência, né, da semana ali, e no dia 18, né, que foram realizados 6 sessões de teatro, né, e a Secretaria de Educação abraçou a causa, e todas as crianças da rede municipal de educação foram levadas, né, até o CTG, para assistir o teatro, né? Que foram 3 sessões de manhã e 3 à tarde. E tivemos também algumas iniciativas, por exemplo, com o Rotary e as esposas, se não me falha a memória dos Rotarianos. A participação do Rotary, né? A iniciativa, né, das instituições, o Rotary, a CISM, que fez o trabalho no comércio, o Rotary na rua. Foi, sem dúvida, um trabalho excelente, e a campanha foi uma das melhores. Me chamou a atenção a declaração do promotor aqui de São Miguel, Pedro? Doutor Pedro. Ele informou para a gente naquela ocasião que São Miguel do Iguaçu tem que se orgulhar dos números que possui, né? Mas que a gente também não pode relaxar quanto ao tema, né, moça? Isso, a violência, ela existe, né? E é importantíssimo trabalhar nos dois âmbitos, né? Para sanar as situações, né? Com as vítimas que já foram vítimas, e trabalhar a prevenção, né? Que a prevenção é sempre a melhor, no meu conceito, a melhor solução, melhor ação, melhor investimento, né? Sim. Parabenizar então todas essas entidades envolvidas, né, nesse combate, e também por esse esforço de debater um tema que assim, digamos, pesado, né, de debater. A gente fica imaginando como é que é o trabalho de vocês, por exemplo, tem que ter uma certa frieza, né, para ser um conselheiro tutelar e para lidar com essas situações no dia a dia, né, moça? Sim, sem dúvida. Claro que a gente perde o sono de madrugada, né, quando se está, inclusive, o Conselho Tutelar, que tem essa responsabilidade primeira ali, que é a porta de entrada, e que tem a responsabilidade de requisitar serviços, de aplicar medidas, né, não pode se omitir, cai sobre ele, sim, a primeira responsabilidade. Moacir, agora, depois de ter feito esse balanço desse mês de maio, e finalizamos, acredito eu, que a tua avaliação é positiva, né, de tudo isso que aconteceu. A gente fez esse retrospecto aqui porque é importante, é um registro que fica, e daqui a pouco as pessoas, né, vão acessar o nosso site Costa Oeste News, vai estar lá documentado, registrado. Isso é a nossa história, né, e nós não podemos ignorar esse fato. Agora eu queria tratar um pouco a respeito desse momento que traz essa expectativa da escolha dos conselheiros tutelares. Nós sabemos que existe a possibilidade dos teus colegas e você concorrer novamente, natural, isso aí faz parte do jogo, né? Mas eu queria aproveitar essa ocasião para que a gente pudesse esclarecer um pouco mais. Eu já te perguntei, mas vou te perguntar de novo, porque o ouvinte que talvez ouviu naquela ocasião, ele está com a gente, mas tem gente nova chegando, e é sempre a gente reforçar essas finalidades do Conselho Tutelar. Então, já de cara te pergunto, qual é o principal papel do Conselho Tutelar em São Miguel do Iguaçu e como você avalia o desempenho do Conselho durante o teu mandato?
Então, o papel principal do conselho ele é definido em lei, né? Que é atender crianças e adolescentes e aplicar medidas. Mas vamos falar assim de forma mais simples, né? Mais direta. A ação do conselho tutelar tem que ser efetiva junto à rede de proteção, junto à rede de atendimento. Eu sempre lembro de uma frase, que eu acho que até falei ela aqui, do promotor de Santa Catarina, que é bem atuante junto à rede, o Dr. João. Ele disse que o Conselho Tutelar foi criado para colar na rede. Mas para isso você tem que saber fazer, você tem que ter habilidade para fazer, né? O conselheiro ele é um agente político, né? Sim. Então, inclusive eu demorei, claro que ainda não sei totalmente, né? Mas eu demorei um pouco a assimilar e conseguir fazer isso, porque você precisa... que a rede de proteção, a rede de atendimento da criança funcione para poder ter onde aplicar medidas. Porque esse papel de proteger, né, onde tem um direito violado ou ameaçado, não é o conselho, não é o conselheiro que vai executar essa medida. Inclusive, isso é um entendimento, uma dificuldade para a comunidade, para a sociedade entender, inclusive muitas autoridades, né? Quer dizer, não tem quem faça. Numa época até se falava muito que o conselho tutelar, os conselheiros faziam o papel do Severino lá no Zorra Total. Não tem quem faça, o conselho vai fazer. E isso a gente vai adquirindo conhecimento para realmente provocar, né, quem deve fazer ou quem deve criar o equipamento, o serviço para que seja feito. Perfeito. Quais foram os principais desafios enfrentados pelo Conselho Tutelar durante esse mandato, Moacir? Então, dentro os desafios, o primeiro é você identificar a situação e ter clareza para onde a medida que vai aplicar. E depois, a falta, em alguns casos, né, aqui eu vou falar isso, não é criticando a administração, o A ou B, mas às vezes, na maioria dos casos está dentro das condições do município, enfim, da visão de cada gestor, é você ter serviços, né? Ter programas para que você possa inserir as crianças e as famílias, né? Certo. Porque, por exemplo, eu recebo uma notícia de que tem criança sozinha em casa. Aí vai ser verificado, a mãe saiu para trabalhar, precisou trabalhar, ou a mãe foi no serviço de saúde. Né? Não pode deixar a criança sozinha em casa, é abandono incapaz. Mas aí eu simplesmente vou responsabilizar essa mãe e o que eu tenho para oferecer de contrapartida a ela para ajudá-la, porque nós estamos falando, e na sua grande maioria, pessoas com situação de vulnerabilidade social, né? Foi legal você ter questionado isso, levantado isso, melhor dizendo, porque eu tenho um questionamento. Nós temos uma situação que aconteceu recente. Para toda, digamos assim, lei, não existe uma exceção, principalmente se tratando de um município pequeno como São Miguel do Iguaçu, e a gente sabendo dessas situações que são corriqueiras e do nosso cotidiano mesmo, né? Sim, tem situações que você não vai aplicar o rigor da lei, né? É isso que eu menciono. Nós temos que, vamos exigir, sim, mas por outro lado eu tenho o que oferecer, né? Entendi. Nessa situação, né? Quais são as principais demandas e necessidades das crianças e adolescentes em São Miguel do Iguaçu e como o Conselho Tutelar tem trabalhado para atendê-las? Então, em alguns casos, principalmente falando de adolescentes, nós temos um pouco de dificuldade em vagas de escola, né? Principalmente na rede estadual, né? E aí o segundo desafio é justamente o contraturno, né? A criança vai meio período na escola e depois aonde ele vai estar esse outro período. Que Entendi. os pais, a demanda hoje, os dois precisam trabalhar. Então esse ainda é um desafio bem forte para nós nesse momento. Como você avalia a relação entre o Conselho Tutelar e as instituições públicas e privadas que lidam com a proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes aqui em São Miguel? Então, dentro desse contexto está justamente a habilidade do agente político, que eu disse, né? Certo. Político não no quesito fazer política, né, partidária, mas fazer política é a habilidade de conversar, de negociar, de mostrar por A mais B por que precisa isso e o que é melhor. Então, essa relação com as instituições, ela precisa ser feita com muita habilidade. Claro que a gente tem momentos, ou em momentos que a gente consegue fazer isso com mais facilidade e outros com um pouco de dificuldade, mas o conselheiro, ele
sendo eleito, escolhido, ele precisa continuar e não desistir. Quais medidas você acredita que devem ser tomadas para fortalecer e melhorar o trabalho do Conselho Tutelar aqui em São Miguel? Meu amigo, aqui tem um grande desafio, né? As condições de trabalho, eu sempre digo que eu nunca fui lá brigar por aumento de salário, né? Aumento do salário do conselheiro, que inclusive precisa ser melhorado. Sim. Ainda está nessa casa de 3.400? Isso. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Sempre a minha briga, no bom sentido, foi por condições de trabalhos e condições de órgãos, de serviços, de equipamentos para ajudar a população, né? E então, o Conselho Tutelar precisa de uma sede própria, né? Essa situação de mudar, né? Hoje nós estamos num lugar que não é adequado, inclusive. Ele é central, mas a casa não é adequada. Então, desde que eu sou conselheiro, já foi mudado, se não me falha a memória, umas 5 vezes. Essa mudança de endereço é ruim para todo mundo, né? Inclusive, principalmente para o usuário, mas para quem... As condições de trabalho. Então, precisa os gestores entender e olhar e procurar entender o que realmente é o trabalho do conselheiro, porque às vezes tem decisões que são tomadas pela opinião de um e outro que não gosta do Moacir, ou não gosta de alguém, e fala, não, um carro já é demais, essas coisas assim. Funcionou um computador, já está bom, não entende ou não vai conviver o dia a dia, porque o conselheiro ele tem trabalho todo o tempo e nós temos a parte burocrática, né? E ela demanda muito. E quanto mais, nós conversávamos esses dias, ontem com um outro profissional, quanto mais você dedica para fazer bem feito alguma coisa, mais trabalho você arruma. Sim. Mais trabalho vai vir, né? Se você levanta o nível do atendimento, eu lembro esses dias que o Dr. Pedro me mandou um áudio, falou, Moacir, eu sempre tenho elogiado o Conselho Tutelar e sei que o trabalho de vocês é excelente e tal, mas nesse ponto aqui, esse encaminhamento aqui deixou a desejar. Então, assim, quanto melhor você começa a fazer, no momento que você deixar a desejar em alguma coisa, com certeza vai ser cobrado, né? Entendi. Seguimos com a nossa entrevista. Você está acompanhando também ao vivo pela nossa página oficial no Facebook, Rádio Costa Oeste em São Miguel do Iguaçu. Moacir, deixa eu te perguntar, qual a tua opinião sobre a capacitação e formação dos conselheiros tutelares em São Miguel do Iguaçu e quais ações foram realizadas durante esse período para promover o aprimoramento profissional desses membros? Então, durante esses últimos 4 anos, nós participamos de algumas capacitações. Nós tivemos uma capacitação que todos os membros, né, participaram, foi remota. Eu participei de 2 eventos, ou 3, se não me falha a memória. Mas a capacitação ela é necessária, inclusive a lei municipal, né? O CONANDA recomenda isso e tem lei municipal, ela precisa ser contínua, né? Ela precisa ser continuada, porque tudo está se atualizando, né? Nós tivemos o artigo 136, ele foi modificado recentemente, né, pela lei em Borrell, que inseriu várias atribuições ali que você precisa discutir, enfim, e o sistema que usa, né? Hoje a gente usa Projude, o CIPIA, SERP, que é o Sistema Educacional. Nós temos outro sistema que é do Ministério Público do Trabalho, tudo que o conselheiro tem que acessar, além da demanda que você tem que enviar por e-mail, que ainda é por e-mail, no caso, a relação com o Ministério Público. E para nós finalizarmos, Moacir, com base na tua experiência como presidente do Conselho Tutelar em São Miguel, quais são as qualidades e habilidades essenciais que um candidato a presidente do Conselho, aliás, vou ampliar aqui na verdade, porque essa escolha da presidência ela vem um pouco depois, né? Isso. Mas que um conselheiro deve possuir para exercer essa função de maneira eficiente e eficaz? Eu disse já esses dias, toda a formação que o cidadão tiver e a experiência, ela é boa, ela é positiva. Mas o conselheiro, ele vai aprender a ser conselheiro sendo conselheiro. Então ele precisa se dedicar, precisa de dedicação, né? Talvez alguém não concorde, né? Mas é um papel que precisa ser encarado como uma missão para trabalhar pelas pessoas, pelas famílias, pelo próximo e assim, enfrentar as críticas, né? Que é notório que tem gente que está ouvindo agora e fala, não, o conselho tutelar não faz nada. Né? Porque quando ele não fala, eu não vou fazer aquilo que ele quer que seja feito, né? Eu tenho dito,
se alguém falar do Conselho Tutelar ou falar de mim que eu não fiz, assim, ele que fundamente, né? Sim. Né? Tem os órgãos aí para fazer as reclamações, enfim. Porque às vezes eu falar, não, o técnico é ruim, mas eu não entendo nada de futebol, né? Uhum. Tem que ter fundamentação, exatamente, né? Então, esse não ser compreendido, né? Que tem gente que ainda olha muito o Conselho Tutelar como polícia de criança. Uhum. E não é isso, né? É uma E aqui eu queria até aproveitar a oportunidade, Moacir, para dizer também e esclarecer que essa situação, embora a escolha seja feita através do voto, mas não tem muita semelhança com a política, como, por exemplo, um vereador concorre às eleições, né? Às vezes tem essa confusão, né, nesse meio campo aí. Tem pessoas que a gente já viu acontecer isso, né? Pessoas que vai oferecer benefícios, vai transportar eleitor, enfim, fazer isso aí. Mas o agente político conselheiro, ele tem um trabalho e uma função bem específica, escolhido pela sociedade, enfim, mas quando dentro do desempenho da função, ele precisa seguir aquilo que a lei menciona como atribuição. Moacir, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Eu acredito que a gente conseguiu, com essa entrevista, esclarecer demais, principalmente porque na segunda-feira foi o último dia para as inscrições. Esse é um processo que é administrado pela UniOeste, se não me falha a memória, né? Com a gestão aqui da Secretaria de Assistência Social. E nós desejamos, então, sucesso para todos aqueles que se inscreveram e parabenizar também, porque é um ato de coragem, eu acredito que acima de tudo, né? Você vai precisar abnegar muitas coisas aí para exercer essa função, e parabenizar também os conselheiros presentes, né? Nós tivemos alguma troca de suplência ali, alguma situação nesse quadriênio ou não? Sim, tivemos né? dois suplentes que assumiram. Perfeito. Leva o nosso abraço para essa equipe e teremos ali também colegas que vão novamente disponibilizar os nomes. Sim. E o que nós esperamos é que bons nomes estejam a serviço da comunidade. Isso, agradecemos o espaço e continuamos à disposição. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós continuaremos com o nosso Costa News, Moacir Leite inclusive, vale a pena destacar, já está pronto aqui com o uniforme para encarar mais um dia, né, Moacir? Isso, mais um dia de batalha. Saindo daqui já vai direto para o conselho. Isso, então. Já estamos de serviço.